ND Notícias. Oferecimento. Escritolândia. O universo do seu escritório. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Acesse o tempo todo o portal ND+, Santa Catarina, em tempo real. Olá, 7 em ponto. Boa noite, Santa Catarina. Boa noite. A partir de agora, muita informação para você que nos acompanha em casa. E um dos destaques da edição de hoje é a chuva. Pelo menos 2 municípios decretaram situação de emergência. Operação Mensageiro. Operação Mensageiro. Você vai entender como funcionava o esquema das licitações direcionadas da coleta de lixo em várias cidades do estado. E o Brasil caminha a passos largos no fortalecimento do que o crime compensa por aqui. E não fica apenas em aprovações de leis frouxas, isso lá no Congresso, e decisões distorcidas na Justiça, mas também em declarações de autoridades fortalecendo esse sentimento torto. No norte do estado, a Prefeitura de Joinville ativa um gabinete de crise por conta do aumento na procura por atendimento de saúde. E mais, os 350 anos de Florianópolis. No aniversário da capital, o passado que nunca deixa de estar presente no futuro e o que esperar nos próximos anos. Quinta-feira, dia 23 de março, dia muito especial, aniversário da nossa grande Florianópolis. O ND Notícias está no ar. Sejam muito bem-vindos ao novo ND Notícias, porque, Paulo, você, olha só, presta atenção. Piscou? A NDTV mudou. Coisa boa estar aqui com você. Olhe nessa casa nova, belíssima, oferecendo para você informação e, principalmente, respeito com a notícia. Isso é o mais importante, é o que a gente faz aqui no nosso Grupo ND. Aliás, é o que a gente está fazendo sempre e hoje num dia muito especial, desde cedinho, desde o SC no ar, depois com cenários novos no BG, também agora há pouco no Cidade e agora com o nosso ND Notícias, porque hoje a capital está de aniversário, quem ganha presente é Florianópolis e todo o estado. E falando no aniversário de Florianópolis, vamos até o centro da cidade, porque hoje tem show, e show de uma banda bem manezinha para comemorar essa data. Quem está lá acompanhando tudo isso? Susan Rodrigues está ao vivo e tem todas as informações para a gente. Muito boa noite, Susan. Tem jeito melhor de comemorar o aniversário de Florianópolis do que com um show de Das Aranha e Camerata, Márcia. Boa noite para você e para quem nos acompanha. O show, que começa daqui a pouco, por volta das 8 horas, marca a abertura oficial da Maratona Cultural 2023, que segue até domingo com uma diversidade de atrações. Além das apresentações musicais, também tem exposições, feiras, a procissão do Senhor dos Passos, bastante tradicional aqui em Florianópolis, entre outros, viu? Para conferir o cronograma completo, é só acessar o site maratonacultural.com. E falando um pouquinho sobre o show que acontece hoje, agora há pouco, eles estavam passando o som aqui, estavam lá no palco, passando o som, ajustando aqueles últimos detalhes para começar o showzaço de Das Aranha e Camerata. O pessoal está chegando aos poucos, vou pedir para o Marcos Felipe mostrar para vocês a movimentação. Bastante criança, viu? Um evento para a família toda. Aos poucos eles estão chegando, se acomodando e esperando o show iniciar. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as alterações no trânsito. Porque quem está vindo para o centro de Florianópolis curtir esse show deve estar bastante atento, principalmente ali na Paulo Fontes, que segue fechada desde as 18 horas e vai continuar fechada também amanhã e domingo, que são os dias que tem show aqui no centro de Florianópolis. As ruas Saldanha Marinho e Machado Nunes fechadas a partir das 10 horas da manhã, também nesses dias,
com desvio pela rua Fernando Machado. Vidal Ramos e Trajano fechadas a partir das 17 horas, com desvio pela Tenente Silveira. Então dá para aproveitar, mas tem que estar bastante atento ao trânsito. O transporte público segue com fluxo normal aqui na Avenida Paulo Fontes, o que é uma alternativa para quem vem curtir o show, viu, Márcia? E além das atrações culturais, também durante toda a programação de aniversário de Florianópolis tem entrega de obras importantes para a capital. Agora, inclusive, acontece lá na área continental a entrega das lâmpadas de LED para a região. E hoje, no início da tarde, teve também a entrega da tão esperada Praça do Forte São Luís. Uma obra aí que teve uma união de esforços, tanto da administração municipal, a administração federal e também a iniciativa privada. Este espaço onde foi construído a praça foi cedido pelo Exército em 2018 para a administração pública de Florianópolis, para a prefeitura, porque ali era, na verdade, um forte, Lá em 1771 era um forte que contribuía, construído para contribuir com a segurança da então conhecida como Vila Senhora do Desterro, hoje conhecida como Florianópolis. E durante a inauguração também teve o tradicional corte do bolo, com a presença do prefeito Topazio Neto, autoridades e também a população. Agora é mais uma alternativa aí de lazer para quem mora e também visita Florianópolis, viu, Márcia? Com certeza. Valeu, Susan. Obrigada pela participação. E agora a gente vai falar sobre um assunto seríssimo, gente. O plano diretor aqui da nossa capital, o plano foi aprovado em primeira votação ontem na Câmara de Vereadores. Paulo Metlin está chegando e atualiza o assunto para a gente. Paulo Metlin, muito boa noite para você. Oi, Márcia. Boa noite para você, boa noite a todos. Seja muito bem-vinda. Olha só, votação bastante movimentada ontem lá na Câmara de Vereadores, com a presença dos parlamentares, moradores e representantes de entidades. Só que a votação começou mesmo por volta das 7 horas em diante, ali durou 2 horas, isso porque 17 vereadores resolveram discutir o projeto antes de qualquer voto, algo que é permitido por lei. Inclusive, cada um teve 10 minutos para esse discurso. Depois, teve a decisão que a votação do dia seria feita em blocos. Primeiro, as emendas. 40 emendas, votação para rejeição. Foi rejeitado por unanimidade pelos 23 vereadores lá da Câmara de Vereadores. Depois, a votação do projeto de revisão do projeto aqui de Florianópolis, do plano diretor. Teve 19 votos favoráveis, era esperado 16, 4 vereadores votaram contra. É por isso que, como teve a aprovação, vai seguir agora para a segunda votação, só que tem um período aí de 30 dias, que também faz parte do regimento interno da Câmara de Vereadores, porque se fala de habitações e também de interesse social do município. É claro que por aqui a gente segue com toda a discussão sobre esse projeto. Márcia? Com certeza. Obrigada, Paulo Metlin. Obrigada pelas informações, obrigada pela participação. Paulo, o senhor está chegando. O dia de hoje, é claro, é o assunto do primeiro comentário dele, até porque o plano diretor é importantíssimo para o futuro da nossa cidade, né, Paulo? É fundamental, Márcia. E antes de mais nada, que logo na abertura do jornal, eu esqueci de lhe dar boas-vindas. Obrigado por estar conosco aqui no ND Notícias, nessa casa nova. Eu que agradeço a para te receber. Então, agora vamos lá. Para enaltecer o belo, nós precisamos preservá-lo e protegê-lo. Isso passa pelo plano diretor, como a Márcia acabou de dizer. E é o amor por Florianópolis, esta cidade de encantos e recantos, que seus limites e descasos devem ser apontados e enfrentados de forma responsável e transparente, para que suas belezas ofertadas pela natureza tenham sempre o espaço prioritário da contemplação. Florianópolis é linda de viver. E por essa razão devemos dar a ela todo o cuidado e atenção, longe da exploração e da falta de visão de quem deveria protegê-la e não agredi-la. E como diz o hino acariciado pelo talento do poeta Zininho, um pedacinho de terra perdido no mar, beleza sem par. Vamos cantar Florianópolis sem deixar de apontar o que deve ser feito no sentido de dar a todos que por aqui passam e que por aqui vivem motivos de sobra para se encantar.
Somos embevecidos pelas imagens que a cidade nos proporciona, mas também devemos estar atentos às mazelas que se apresentam. Engarrafamento, não se pode omiti-los, e muito menos saneamento. Mas também não podemos conviver com esses problemas como se fossem normais. Amar Florianópolis exige determinação no enfrentamento das suas dificuldades, doando atenção para resolvê-las. E o plano diretor que foi citado agora há pouco pela Márcia, é um exemplo de alinhamento com a sociedade, depois de anos de discussão, e que fortalece o futuro de Florianópolis, e não canetadas de retrocesso e interferências em poderes e em posições de poder. Quem realmente ama, com certeza cuida. Parabéns, jovem cidade que carrega a responsabilidade de ser a capital de uma Santa Catarina, exemplo em vários aspectos. Parabéns pelos seus 350 anos de transbordante charme e formosura, onde a lua vaidosa e cestrosa vem se espelhar. A esbelta Florianópolis precisa, sim, de nossa atenção e participação para que continue sempre encantando. Um abraço apertado, Floripa. Tá, e vamos falar da chuva, gente. A chuva provocou estragos em cidades aqui de Santa Catarina. Na região norte, o município decretou situação de emergência e as aulas chegaram a ser suspensas na região. Segundo a Defesa Civil de Araquari, no norte do estado, em menos de 5 horas, choveu aproximadamente 150 milímetros, o equivalente ao volume de chuva esperado para todo o mês de março. Uma cratera de aproximadamente 6 metros de profundidade abriu na Estrada Geral de Itapocu, no bairro Rainha. Pelo menos 15 ruas ficaram alagadas e 40 casas foram atingidas. Os bairros Itapocu, Barra e Morro Grande também foram afetados e algumas escolas suspenderam as aulas. Em Balneário Barra do Sul foi decretada situação de emergência. Inúmeras famílias ficaram ilhadas. Diversos bairros da cidade ficaram alagados. Umas 7h30 da manhã e começou a encher. E aí, como você pode observar, até agora, infelizmente, a coisa não está bacana aqui, né? O problema todo é que isso não é novidade, né? Nós já temos isso pelo menos há uns 3 ou 4 anos aqui. Em função das fortes chuvas, as aulas na rede municipal e estadual estão suspensas no município. Abrimos lá no CRAS, fizemos almoço para as pessoas, os alunos que não puderam estar no colégio hoje e para aquelas pessoas que estão mais afetadas. Segundo a Defesa Civil, a chuva começou por volta de 1h da manhã e foram registrados mais de 100 milímetros em 6 horas. Uma porcentagem muito grande do município está alagado ainda, né? Até o momento, como vocês estão verificando aqui no entorno da Prefeitura e Câmara de Vereadores. E tem outros pontos, nós tivemos em vários bairros aí fazendo o levantamento das áreas inundáveis. São várias áreas ainda que a água, infelizmente, não baixaram, né? E agora estamos na fase de levantamento de danos, com a assistência social também, levantando o número de pessoas afetadas, número de famílias, né? Para poder dar a assistência humanitária. Até porque não é de hoje que a gente está sofrendo com chuva aqui no nosso estado, né? No sul, Timbé do Sul também decretou situação de emergência depois de fortes chuvas que atingiram a cidade. Eu estou chegando lá no sul porque o repórter Vinícius Siglitz tem as informações para a gente, atualiza a situação por lá. Fala dos prejuízos, Vinícius Siglitz. Muito boa noite para você, bem-vindo. Muito boa noite, bem-vinda também, Márcio, um prazer falar contigo. Bom, foram 360 milímetros que choveram na cidade de Timbé do Sul nessas últimas horas. Ontem, precisamente, foram 140 milímetros, a média mais prevista para o mês todo. O nível do rio subiu cerca de 5 metros na cidade. Os danos ainda estão sendo contabilizados, mas segundo os dados preliminares da Defesa Civil da cidade, foram mais de 14 pontes danificadas. As comunidades mais atingidas foram a de Rocinha, Vila Marquezine,
Figueira Bordignon e também o Molha-Coco. A cidade conta com 5 grandes rios e, segundo o coordenador de Defesa Civil da cidade, a localização entre o mar e também a proximidade com a serra fez com que essa água acumule nas cabeceiras dos rios. Já a Serra da Rocinha, que fica uma parte dela do município e liga Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, está interditada até segunda-feira, no dia 27 de março, para as equipes do DENIT realizarem então a limpeza e também a desobstrução da via. A forte chuva, inclusive do município, está sendo comparada a uma enchente que teve em 1995 e que devastou o município com mais de 5 mil habitantes. No litoral norte do estado, a chuva forte também trouxe alguns transtornos e, inclusive, causou prejuízos aos moradores. A Assistência Social de Itajaí, juntamente com a Defesa Civil, ativou um abrigo para atender famílias que tiveram que sair de casa por conta da chuva. O espaço foi instalado no salão paroquial de uma igreja. A expectativa é que cerca de 200 pessoas sejam atendidas. Choveu mais de 160 milímetros durante a madrugada. Na BR-101, o túnel do bairro São Roque ficou intransitável durante a manhã. O resultado? Congestionamento que se estendeu para as marginais, atrapalhando até os acessos da cidade. Eu levantei 6 horas para ir trabalhar e cheguei aqui com essa situação complicada. Um dos bairros mais afetados foi o Espinheiros. Além da água entrar em algumas residências, até a pracinha ficou submersa. Os bombeiros de Itajaí resgataram 45 pessoas que não conseguiram sair de casa. Até as 5 da manhã estava 161 milímetros, ou seja, essa vai alterando de acordo com o tempo. Acreditamos que agora está normalizando. Serviços públicos também foram afetados em Itajaí. Ao todo, 20 unidades de ensino ficaram sem aulas nesta quinta-feira e ao menos 3 postos de saúde tiveram os atendimentos afetados. Pacientes que tinham consultas marcadas serão reagendadas para outras datas. Já em Camboriú, ruas também ficaram alagadas. Segundo a Defesa Civil, em menos de 4 horas choveu cerca de 60 milímetros. Moradores relataram que a água subiu muito rápido. Depois de 15, 20 minutos... inundou tudo de novo aqui. O que nós conseguimos erguer, nós erguimos. Agora a metade ficou, né? Por causa que não tem o que fazer. O sofrimento é ainda maior para quem já havia perdido tudo recentemente, após as fortes chuvas no final de 2022. Em Itapema, a força da água derrubou o muro desta casa e levou parte da proteção da ponte sobre o Rio da Fita. A prefeitura pede agora agilidade na liberação ambiental para a dragagem do rio. Esta água aqui, não teve chuva aqui o suficiente para encher esses rios. Isso aqui é escoamento de água de chuva dos morros. Tá, e daqui a pouquinho a gente fala mais, tem a previsão do tempo com Camila Levien, tem também mais um comentário de Paulo Alceu. E tem uma entrevista e uma reportagem exclusiva de Felipe Croix sobre a Operação Mensageiro. Tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui no ND Notícias. Não sai daí não. 7h20, estamos de volta com o ND Notícias. E é claro que a informação de que parlamentares de Brasília estão sendo ameaçados por uma facção criminosa está repercutindo e repercutindo muito. Estou indo para Brasília, Danila Bernardi está chegando e atualiza para a gente, explica essa situação e fala da repercussão entre os parlamentares de Santa Catarina. Danila, muito boa noite para você. Oi, Marcia, boa noite para você, boa noite também para o Paulo Alceu, é um prazer participar do nosso novo ND Notícias. E olha só, essa notícia veio à tona, como a Marcia disse, com a prisão aí da Polícia Federal de membros de uma facção criminosa. Esses membros, eles planejavam sequestrar e até matar servidores públicos e também autoridades, entre elas o ex-juiz e atual senador da República, Sérgio Moro, e a família dele. O motivo disso teria sido porque Moro, quando era ministro da Justiça, ele mudou as regras para visitação em presídios federais. Ele proibiu a visitação íntima e também autorizou a transferência de líderes dessa facção para penitenciárias de segurança máxima, onde eles ficaram bastante isolados. E claro que isso repercutiu muito aqui, deu muito o que falar aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Os parlamentares usaram a tribuna para prestar solidariedade ao senador Moro, também parabenizaram a Polícia Federal e até questionaram aí quem teria mandado matar Moro. Nós ouvimos alguns parlamentares da bancada do Estado que ressaltaram principalmente o trabalho da Polícia Federal. Vamos ouvir.
As instituições federais, estaduais e municipais têm que ser dessa forma, agir imparcialmente. Então eu fico muito contente, né? É claro que o bom era que não tivesse esse episódio lamentável, né? Não só para aqui em Brasília, mas isso repercute no Brasil todo. Mas o importante, o que deve ser registrado, que a polícia está sendo uma polícia imparcial. A Polícia Federal está trabalhando, está agindo e evitou um problema maior. Agiu como uma instituição de Estado, protegendo, inclusive, e salvando uma autoridade que se coloca adversária do presidente. Diferente que quando Sérgio Moro era ministro da Justiça, agora temos um país que protege a todos os brasileiros e a Polícia Federal agora passa a ser uma instituição de Estado e não do governo. Olha, gente, o senador Moro aproveitou a situação para apresentar um projeto de lei que pede a punição com até 12 anos de prisão para quem planejar atentados à autoridade. Paulo Alceu, com você. Obrigado, Danila. Obrigado e uma boa noite para você em Brasília. Olha só, o que assusta nesse cenário do crime, onde autoridades como um senador da República, no caso Sérgio Moro, vocês viram aí na reportagem da Danila, direto de Brasília, monitorado por uma facção criminosa e jurado de morte, ele e a família, é que entra governo, sai governo e o universo da criminalidade se mantém e o pior, avança. Não há retrocessos da criminalidade, apenas espasmos de segurança. No momento em que um presidente da República declara publicamente seu sentimento de vingança com expressão chula contra uma autoridade da República, por mais que não tenha relação com a ação que conteve o plano do PCC de matar, sequestrar ou intimidar pessoas públicas, estimula o ódio, enaltece a violência e alimenta a discórdia. E isso, lamentavelmente, é um fato. São inúmeras as condições que levam à máxima de que o crime compensa por aqui. Há exemplos negativos de sobra e, preocupantemente, estão aumentando. Ministro da Suprema Corte dividindo mesa e elogiando movimentos que invadem terras produtivas, parlamentares com projetos eliminando punições para o que consideram pequenos crimes, escancarando, isso sim, a porta para grandes crimes. Corruptos confessos sendo protegidos e liberados enquanto os que combatem essa ilegalidade podre sendo perseguidos pelo mesmo sistema. Essa semana, e vale registrar aqui no ND Notícias, o ex-governador Sérgio Cabral, condenado a 400 anos por corrupção, chorando numa entrevista e acusando o juiz Bretas, que o condenou e que foi punido, o juiz foi punido. O ex-governador está solto e o juiz foi punido pelo Conselho de Justiça como um anticristo. Ouçam só. Esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangélico. Esse cara não sabe nada do que é Deus. Isso é um anticristo. Esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres eu vi presas de presos da Lava Jato? Quantos filhos? Quantos irmãos? Um método fascista. Meu Deus, uma total inversão de valores, uma distorção, condenações anuladas em chicanas judiciais. Hoje não tem mais ninguém preso da Lava Jato. Um presidente apaziguando crimes como roubo de celulares, onde em muitos casos a morte vem de complemento. Isso tudo de autoridades que deveriam dar o exemplo contrário. É claro que infesta, é claro que influencia. E só para registrar, ontem a nossa Câmara dos Deputados em Brasília aprovou um projeto de lei às pressas, isso foi ontem, quarta-feira,
que estabelece que o STF, ao chegar a um empate num julgamento criminal, a decisão passa a ser favorável ao réu. Como ocorre na concessão de habeas corpus. Liberaram para vários traficantes. Isso foi amplamente utilizado para soltar condenados da Lava Jato, só que agora está no andar da lei. O sentimento de que o crime compensa está avançando a cada atitude, a cada ação e, lamentavelmente, a cada declaração. A Câmara Municipal de São Miguel do Oeste aprovou uma audiência pública para discutir a situação da aduana de Paraíso, uma cidade no extremo oeste aqui de Santa Catarina. Essa aduana é uma das duas entradas da Argentina para Santa Catarina. Assunto da participação agora do nosso repórter Diego Antunes, que está ao vivo de lá do oeste do estado e tem as informações para a gente. Diego Antunes, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite ao Paulo, a todos que nos acompanham. Pois é, esse requerimento aprovado por unanimidade de autoria da vereadora Cris Zanata, do PSDB, falando principalmente sobre a necessidade de ampliação da estrutura dessa aduana, que embora bastante pequena, né, ela tem um grande potencial. Essa aduana fica exatamente próximo da Ponte Internacional Peperiguaçu e essa passagem internacional ela é de fundamental importância para o escoamento da produção e também para o turismo, ligando a cidade de São Pedro, na Argentina, pela Ruta 14, depois chegando até o início ou o final da BR-282, enfim, que é onde os moradores do Extremo Oeste acabam usando principalmente como rota e escoamento de produção e também turismo. Então a BR-282 vai passar por Paraíso, depois São Miguel do Oeste, consequentemente dando ligação também com a BR-163. Ali existe uma estrutura bastante pequena e a vereadora quer, através dessa audiência pública, que seja ampliada a questão de prédios, né, com repartições para abrigar mais servidores da Polícia Federal, da Receita Federal e também da SIDASC. Embora não exista uma data definida ainda para a abertura ou a realização dessa audiência pública, ela deve acontecer reunindo lideranças dos dois países, tanto da Gendarmeria quanto também o superintendente, né, o prefeito lá da cidade de São Pedro, que é a próxima cidade do lado argentino, do lado brasileiro de Paraíso, de São Miguel do Oeste, Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos de fiscalização, já que muitas vezes algumas cargas de contrabando acabam passando por ali e isso é muito preocupante, porque não se tem uma fiscalização muito efetiva, assim como se tem, por exemplo, em Dionísio Cerqueira, justamente por ser uma área bem afastada. Outra questão que também deve ser debatida nessa audiência pública é a ampliação de horário para a passagem. Hoje, a passagem só é permitida das 7 da manhã às 7 da noite em ambos os lados, lado catarinense, brasileiro e também o lado argentino. Diego Antunes, de Chapecó, para o ND Notícias. Tá, e agora a gente vai falar sobre a Operação Mensageiro. Não, esse vai ser um assunto daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Felipe Cross vem ao vivo, vai falar pra gente sobre uma reportagem especial que ele fez, porque ele está acompanhando a situação da Operação Mensageiro. Ele vem ao vivo trazendo detalhes pra gente, uma reportagem exclusiva. É um minutinho só, não sai daí não, que a gente volta já já. Até já. 7h33, estamos de volta com o ND Notícias. A gente já volta para falar sobre a Operação Mensageiro. O repórter Felipe Cross está acompanhando o desenrolar de todas as investigações. Fez mais uma reportagem exclusiva e divide com a gente as atualizações sobre o caso. Felipe Cross, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia, a todos que nos acompanham. Olha, Márcia, a nossa equipe analisou minuciosamente o documento do Ministério Público com os detalhes da investigação do GAECO sobre a Operação Mensageiro. E nessa reportagem especial, você vai entender por que o Grupo Serrana conquistava tantos contratos, inclusive ganhando várias licitações em várias cidades espalhadas pelo estado. É certo que em algumas cidades, inclusive era a própria empresa que definia as questões do contrato e também do edital dessas licitações. A reportagem exclusiva agora na tela do ND Notícias. O Ministério Público investiga atualmente 29 cidades de Santa Catarina. 7 prefeitos já foram presos por suspeita de receber propina para beneficiar a Serrana Engenharia em licitações de coleta de lixo e até mesmo em outros serviços, como iluminação pública e saneamento básico.
tudo começava com uma visita de representantes da Serrana nas prefeituras. O acerto era proposto ao agente público, sendo o próprio prefeito ou secretários. O projeto de corrupção era apresentado muitas vezes com exemplos de outros municípios onde a empresa já atuava. E a oferta era o pagamento de propina em dinheiro, para que os gestores públicos beneficiassem a empresa na contratação para os serviços. As investigações do GAECO, Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado, apontam que em Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte, o acordo era de que quando a Serrana recebesse R$30 mil, a propina a ser distribuída mensalmente ao ex-prefeito municipal, que o Grupo ND não pode divulgar o nome por decisão judicial, seria de R$5 mil. Nesse ajuste, a propina foi solicitada, aceita e efetivamente recebida. Mas para que tudo isso fosse efetivado, era necessário a realização de uma licitação. E esse processo era ajustado para frustrar o caráter competitivo e direcionar a consagração do Grupo Serrana. Esse advogado, especialista em licitações e contratos, explica o que significa esse direcionamento. O direcionamento da licitação, ele aparece com alguma frequência em relação aos documentos de habilitação, especialmente aos atestados de capacidade técnica. São exigências de que os licitantes comprovem que já fizeram alguma coisa parecida, semelhante àquilo que está sendo licitado no passado. E às vezes se faz essa exigência de uma forma muito minudente, de uma forma muito detalhada, de uma forma muito específica, de modo que empresas que verdadeiramente têm experiência não conseguem atender essas minúcias, esses detalhes, e não conseguem nem participar da licitação. No processo, o Ministério Público afirma que já se evidenciou que é a própria empresa que elabora o edital de licitação e o fornece em arquivo digital, em mídia pendrive, para ser lançado pelo ente público. Por vezes, o edital publicado contava com aglutinação de itens ou lotes, que poderiam e deveriam ser licitados separadamente, como a coleta de lixo e a destinação final. Razão pela qual no edital se exigia o vínculo da empresa com o aterro sanitário, só que na região, somente a Serrana atendia essa exigência. De uma maneira geral, dá para dizer o seguinte: são ilegais e de alguma maneira direcionam, restringem a competição, aquelas exigências que são postas no edital de licitação pública que não contam com uma justificativa e interesse público, o que depende de uma análise de cada caso. Quando outras empresas entravam na concorrência, o que acontecia era que a Serrana conseguia convencê-las a desistirem do páreo. Nesse trecho do processo é destacado que em uma licitação, as 3 empresas participantes chegaram juntas na Prefeitura Municipal, no mesmo veículo. Criou-se a piada interna. Tem competição? Tem, mas vieram todos no mesmo carro. Segundo o MP, o monopólio da Serrana nas licitações também era uma das formas de garantir sua atuação em muitos municípios, principalmente no norte do estado, onde fica a sede da empresa. Ao menos 11 cidades da região têm registro de contratos duradouros com a empresa. O GAECO destacou 5 municípios exemplos dessa manobra: Canoinhas, 3 Barras, Bela Vista do Toldo, Major Vieira e Papanduva. Neles, a Serrana conquistou 20 licitações das 24 que concorreu. Em Canoinhas, 8 de 10 contratações foram vencidas pelos investigados. De 2012 a 2022, a investigação apontou que a Prefeitura pagou um montante de R$32 milhões em contratos e aditivos. No documento fica nítido que as frequentes vitórias eram suspeitas. Em Corupá, a relação contratual da Serrana com o município começou em 2007. De lá para cá, foram ao menos 23 processos licitatórios, dos quais a Serrana saiu vencedora em 19, ou seja, venceu 82,61% dos certames. Muitas vezes também, infelizmente, acontece isso. Empresas de um determinado segmento, elas dividem entre si o mercado, combinam, né? Uma empresa fica com uma parte, outra fica com outra parte, outra com outra parte. Então, isso é um crime, isso não pode acontecer, não deve acontecer, e se isso for descoberto, então as empresas devem ser penalizadas. O que chama a atenção é que de todas as cidades investigadas, somente em Canoinhas os contratos com a Serrana foram rescindidos, ainda no fim do ano passado. Nas demais cidades, os serviços continuam sendo prestados pela empresa investigada, no que, segundo o Ministério Público, é o maior esquema de corrupção da história de Santa Catarina. A nossa equipe entrou em contato com as cidades que foram citadas na reportagem. O município de Corupá disse o seguinte, que o contrato com a Serrana começou em 2019 e vai até abril de 2023. O município de Major Vieira
disse que estão tentando fazer uma nova licitação. Mas, segundo o prefeito da cidade, não aparece nenhuma empresa interessada em concorrer, somente a Serrana que acaba mandando propostas. Em Três Barras, o contrato com a Serrana se encerrou no fim do ano passado. Inclusive, um novo processo licitatório agora está em análise do Ministério Público. Mas a prefeitura também disse que realizou uma contratação emergencial para o prazo de 180 dias para esse serviço de coleta de lixo, que é considerado essencial, e quem ganhou esse processo emergencial foi a Serrana Engenharia, porque apresentou o menor preço, segundo a prefeitura. Os municípios de Papanduva e Bela Vista do Toldo não se manifestaram e a Serrana Engenharia disse que não vai comentar porque o processo segue em segredo de justiça. Márcia. Claro, assunto seríssimo que a gente continua passo a passo acompanhando e atualizando aqui. Volto com o Felipe Cross daqui a pouquinho, porque vamos falar sobre outro assunto polêmico também. A volta do trabalho do judiciário presencial. Acontece um evento de diretores da OAB aqui em Santa Catarina e Felipe acompanha e daqui a pouco atualiza. Agora a gente vai falar sobre saúde. Estamos com os nossos repórteres posicionados. Michael Costa, inclusive, vai dizer que lá no Norte foi instalado um gabinete de crise pela Prefeitura de Joinville para resolver o atendimento de saúde lá na cidade. Mas vou começar essa nossa participação aí sobre saúde com o Anderson Antunes de Itajaí, trazendo a questão da ocupação de leitos de UTI, 100% de ocupação. Atualiza a situação, por favor. Boa noite. Oi, Márcia. Boa noite para você e para todos que estão assistindo ao ND Notícias. Uma das razões para esse aumento na procura por atendimentos hospitalares se dá devido a casos de doenças infecciosas, como, por exemplo, a dengue e também doenças respiratórias. Para quem está em casa entender um pouco melhor desse cenário, na região da Foz do Rio Itajaí, que abrange cidades como Itajaí e também Balneário Camboriú, dos 65 leitos ativos entre UTI adulto, neonatal e pediátrica, só 4 estão disponíveis nesse momento. Segundo o governo do estado, até mesmo para a gente entender melhor, de forma mais detalhada, isso representa 100% de ocupação nos leitos de UTI adulto e neonatal e 73,3% nos pediátricos. Agora a gente traz, Márcia, um panorama dos hospitais daqui de Itajaí, também da nossa região. No Hospital Pequeno Anjo, que fica aqui em Itajaí, a taxa de ocupação da UTI chega a 93%. E no Marieta, esse número gira em torno de 80%, com a maioria dos pacientes sendo clínicos, cardíacos e também neurológicos. E agora, Márcia, a gente encerra essa parte, esses números dos hospitais daqui da nossa região, com informações do Hospital Ruth Cardoso, ali na cidade de Balneário Camboriú. Tanto a UTI adulto quanto também a UTI neonatal estão com 100% na taxa de ocupação. Nessa última segunda-feira, o governo do estado anunciou um repasse de 10 milhões de reais para os municípios com o objetivo de ampliar esses atendimentos e reduzir a procura às emergências hospitalares para que essas equipes consigam aí atender esses casos mais graves, Márcia. É claro que é uma situação um pouco delicada aqui no litoral norte do estado, mas a nossa equipe de reportagem segue acompanhando. Volto com você ao estúdio. Anderson Antunes, a situação de saúde em toda Santa Catarina é bastante delicada e, claro, a gente segue acompanhando. Obrigada pela participação. De Itajaí, estou indo para Joinville. Michael Costa está chegando e vai contar para a gente que a Prefeitura instalou um gabinete de crise por conta aí do aumento na procura pelo atendimento de saúde. Michael Costa, muito boa noite para você. As informações, por favor. Olá, Márcia, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, Márcia, aqui em Joinville a situação está bem complicada. O objetivo desse gabinete de crise é tentar diminuir as longas filas de espera por atendimento na rede pública. Hoje pela manhã, durante reunião, o grupo traçou algumas ações de curto prazo para tentar aumentar a capacidade de atendimento. Isso em todas as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento também. Nesta unidade que nós estamos, a UPA Sul, no bairro João Costa, os pacientes já estão do lado de fora da unidade, porque lá dentro já não tem mais espaço para tanta gente. E aqui do lado de fora, pessoas com crianças, idosos, aguardando bastante tempo. Há 2 semanas, os relatos são praticamente os mesmos. Demora, longas filas de espera, pacientes que muitas vezes aguardam 5, 6, 7 horas para se consultar com o médico. Essa procura ela é grande
grande durante o dia, mas também durante a noite. A noite, inclusive, aumenta bastante. Segundo a Prefeitura, a situação se repete na UPA Leste e na UPA Norte. As 3 UPAs de Joinville atenderam em apenas um dia mais de 2.300 pessoas. Esse movimento, só para a gente ter uma ideia, é 35% superior a um dia normal. Só que também no Hospital Infantil de Joinville a situação é crítica. No pronto-socorro, por exemplo, os pais estão esperando até 8 horas por atendimento. De acordo com a Prefeitura, isso tem uma explicação. É a busca dos pacientes, a alta demanda de pacientes com sintomas respiratórios e também com queixas de dengue. Uma situação que a gente vai continuar acompanhando. Márcia. Com certeza. Obrigada, Michael Costa. Obrigada pela participação. Estou indo para o intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Felipe Croix, que vai trazer detalhes para a gente sobre um evento que discute a retomada do atendimento presencial na magistratura. É um minutinho só, não sai daí não. O ND Notícias volta já já. 7h48, estamos de volta com o ND Notícias e Felipe Croix também está de volta para contar para a gente que diretores da Ordem dos Advogados do Brasil de todo o país se reúnem aqui na capital a partir de hoje para debater os desafios da categoria para esse ano. Entre as pautas, tem um tema bastante polêmico, a volta do trabalho presencial do Judiciário. Felipe Croix, traga detalhes sobre esse encontro, por favor. Isso mesmo, viu, Márcia? Esse evento está acontecendo em um hotel aqui no norte da ilha e reúne 27 presidentes das seccionais da OAB em todo o Brasil, dos 26 estados e também do Distrito Federal. Entre essas discussões que vão ser debatidas aqui estão, por exemplo, o censo da advocacia, para se ter uma noção de como é que está a situação da classe em todo o país, também a fiscalização dos cursos de direito em todo o Brasil, mas o principal é esse assunto bastante polêmico, a questão do retorno da magistratura em atividades presenciais. O que acontece é que a OAB foi junto ao CNJ a essa decisão, comprovando que realmente é necessário esse retorno da OAB e dos magistrados para as comarcas, para que atendam presencialmente. Tudo isso por conta da democratização. Segundo a OAB, o objetivo é justamente que os magistrados possam receber os advogados, possam fazer as sessões presenciais e estejam presentes pelo menos em alguns dias da semana nas unidades magistrais, justamente por conta que isso está descrito na Lei Orgânica da Magistratura. Essa é a posição da OAB em nível nacional. Vale ressaltar também que a gente procurou a Associação dos Magistrados Brasileiros e eles disseram que defendem um modelo híbrido, para que assim eles possam continuar atuando tanto de forma presencial quanto de forma remota, é claro, analisando as particularidades de cada região. Eles também destacaram que assim vão conseguir manter o acesso à justiça, a economia de recursos e a maior produtividade com acesso à tecnologia. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Felipe. Realmente o assunto é bem polêmico. A pandemia colocou em debate uma inovação ao mercado de trabalho. A necessidade impôs o trabalho remoto, que com o retorno da flexibilização provocou contrariedades. Qual o melhor trabalho? Presencial, híbrido ou remoto? Antes da Covid nos atropelar, o trabalho presencial era o principal sistema, mas agora o híbrido se tornou, digamos uma espécie de sensação. Ou seja, alternar entre trabalhar em casa e na empresa ou repartição. Mas também faz parte desta lista o trabalho remoto, ou seja, o home office. Totalmente em casa, onde conciliar afazeres domésticos acabam se confundindo com profissionais. Ou seja, cada um deles apresenta suas vantagens e desvantagens. Mas nesse momento está em questão o retorno das atividades presenciais do Judiciário. A volta à normalidade deveria valer para todos e, a partir daí, ajustar futuros modelos de atuação, mas não impor um processo emergencial como definitivo. Já há adaptações onde 30% dos quadros das varas e cortes estão no teletrabalho. Esse debate que tem por palco Florianópolis, que o Felipe acabou de comentar, não deixa de focar numa realidade futura que se impõe. Uma realidade que, na verdade, já está entre nós. Trata-se de uma evolução no universo do 5G,
da inteligência artificial. Olha, que por sinal, falando em inteligência artificial, que por sinal será utilizada pela Justiça Federal num novo sistema de automatização de processos. Vai ser apresentado amanhã aqui em Florianópolis. Mas como adaptar tudo isso às responsabilidades da Justiça? O momento é presencial, salvo exceções. E não há exceção, não há como exceção virar regra. Hoje a realidade impõe a presença nos tribunais, tanto que há reclamações sobre a falta de servidores nos órgãos, o que compromete e prejudica de sobremaneira a população em geral. Tudo ao seu tempo. As tecnologias adotadas pelo Judiciário são benéficas em atos processuais, rompendo a barreira da morosidade, visando ampliar o acesso da população à justiça. Esse debate tem que servir como aprimoramento de um futuro imposto, e não imposições sindicais ou de interesses de classe, porque daí quem é prejudicado é a população e a gente não chega a lugar nenhum. Para encerrar, a Assembleia Legislativa sediou hoje uma sessão solene da Câmara de Vereadores de Florianópolis, em comemoração, claro, ao aniversário da nossa capital. A cerimônia entregou o título de cidadão honorário para figuras reconhecidas pela prestação de serviços ao município, ao Estado, à União ou à humanidade. Entre eles, o empresário Luciano Hang recebeu o título de cidadão honorário e a escritora Lélia Nunes recebeu a medalha Francisco Dias Velho. No total, 55 pessoas e instituições foram reconhecidas com as homenagens. É isso, Paulo Alceu, ficamos por aqui? Pois é, foi dada a partida, né, Márcia? E a gente fica por aqui. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado por nos acompanhar. E amanhã, com certeza, estaremos de volta. Beijo. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada a todos. Amanhã estou te esperando, às 7 em ponto. Vem nos acompanhar. Um beijo do coração e até amanhã. Tchau, tchau.